Irmãos, queriam compartilhar uma reflexão com os irmãos de algo que eu acho que é extremamente desafiador para todos nós, para mim também. O assunto é paciência, né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 5, do verso 7 ao 11. Carta de Tiago, irmão do Senhor. Ok? Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita e como aguarda com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam os seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos bem-aventurados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Estava lendo uma pesquisa que foi feita no ano de 2006, com cerca de mais ou menos 1.000 adultos, né? 1.000 pessoas mais adultas fizeram essa pesquisa e chegaram a uma conclusão. Vários dados são citados ali, mas eu peguei apenas 2 para ilustrar. Por exemplo, que a maioria das pessoas leva em média 17 minutos para perder a paciência numa fila. Aí a gente sabe que isso é uma média. Tem gente com menos de 17 perde a paciência, outros aguentam um pouquinho mais, mas a média, 17 pessoas perdem a paciência na fila. Eu que trabalhei em banco, na época que o banco fazia aquela fila enorme, fechava o banco, você ficava atendendo ainda até, a gente sabe bem o que é isso. E também a maioria das pessoas perde a paciência em apenas 9 minutos enquanto aguarda no telefone. Sabe que você liga para algum lugar que vão resolver pelo telefone, a gente perde a paciência, né? Às vezes menos de 9, outros mais, mas a média é essa. Só para mostrar um pouquinho, e há muitas outras coisas, que a impaciência é uma característica do ser humano. A gente tem uma certa dificuldade. Alguns um pouco menos de dificuldade, outros com mais dificuldade. O dicionário define assim paciência: virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revoltas. Qualidade de quem espera com calma o que tarda. Perseverança em continuar um trabalho apesar das suas dificuldades e demora. 3 verbos aqui o dicionário trabalha: suporta, espera e perseverança, né? Está ligado à paciência. A paciência, a gente sabe que é um dos grandes atributos de Deus com relação a gente, né? Pare para pensar quanto Deus é paciente com você. Às vezes a gente perde a paciência com a gente, né? Ainda bem que Deus não perde a paciência. E a paciência é uma das grandes virtudes do amor. Se você pegar 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer assim, que o amor é paciente. Então é um desafio, né, para a gente. É difícil a gente exercer paciência com regularidade. A gente exerce paciência, mas uma certa regularidade é um desafio para a gente. Tem dia que a gente está mais paciente, tem dia que qualquer coisinha tira a gente fora do sério, né? A gente é assim. E na passagem que a gente leu, Tiago está aqui encorajando os irmãos a desenvolver um ânimo longo diante da aflição e sofrimento que eles estão passando. E o próprio contexto vai mostrar, porque antes do versículo 7, Tiago vai estar repreendendo os ricos, não por causa da sua riqueza, mas por causa daqueles que colocaram o coração na sua riqueza
e oprimiam os menos favorecidos. Contratavam os menos favorecidos para trabalhar para eles e não pagavam o salário. E oprimiam e afligiam assim essas pessoas. E esses irmãos que então estavam sob domínio desses que tinham mais condição financeira, naquele contexto, ele diz: olha, suportem com paciência até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor é um símbolo do tempo máximo que a gente vai ter aqui nessa ordem, porque quando Jesus voltar, esta ordem será mudada. Então até a vinda do Senhor é o tempo máximo que nós temos. Então ele está dizendo, até a mudança desta ordem, até a consumação de todas as coisas, até a vinda do que é eterno, desenvolvam paciência nas suas dificuldades, nas suas aflições. Desafiem um ânimo longo, tenham um ânimo longo, trabalhem isso, né? E ele está dizendo para que a gente faça isso. No verso 8 ele diz assim: fortaleçam, pois, o vosso coração. A gente precisa fortalecer o coração para ter paciência, né? E aí eu queria tirar algumas lições aqui no texto, nos versículos, para a nossa vida com relação à paciência. Então, por exemplo, no verso 7, ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Como eu disse, até o máximo, né, dessa ordem vai acontecer. Vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita. Então ele ilustra, né? Tenham paciência assim como o agricultor espera o precioso fruto. O primeiro ensino é que a gente precisa de paciência para aguardar o precioso fruto na nossa vida. Aqui no contexto, o precioso fruto é, com a vinda de Jesus, nós receberemos as recompensas. Recompensas que aqui na terra a gente não recebe. A gente recebe algumas recompensas aqui na terra. Um elogio, né? Às vezes é lembrado, ganha algum presente, algum reconhecimento. Mas há muita coisa que a gente faz que não é reconhecida, né? Às vezes até de quem é mais próximo. Mas o que acontece? Na vinda do Senhor, tudo aquilo que nós fizemos será recompensado, segundo aquele que nos recompensará, não do jeito que a gente imagina, mas como Deus é justo, a gente sabe que acontecerá o melhor possível. Então a vinda do Senhor, nesse contexto, aguardar com paciência o precioso fruto é aguardar com paciência a justiça que será estabelecida. Nesse mundo, nessa ordem, a gente não vive num mundo justo. A gente lida com injustiça todos os dias, né? No trabalho, nos impostos, seja o que for. Mas quando o Senhor vier, a justiça será estabelecida, cada coisa estará no seu lugar certo. Por enquanto ainda não está. Com a vinda do Senhor, nós devemos aguardar com paciência, porque haverá o fim do mal. O mal está presente, né? Nós lutamos contra o mal. Devemos nos fortalecer contra o mal, contra o maligno. Mas quando o Senhor vier, o mal não existirá, como diz ali em Apocalipse, deixará de existir. E também aguardar com paciência a concretização de todas as promessas de Deus. Há promessas que são para hoje, há promessas que são para o futuro. Aguardar com paciência as promessas do Senhor. Mas o precioso fruto também da nossa existência significa aguardar com paciência todo o investimento que a gente faz. Bom, você tem investimento financeiro que você faz e que às vezes você não colhe o resultado de pronto. Diz as estatísticas que quem abre um comércio, quem abre uma coisa, de repente o prazo médio mais ou menos é 2 anos, 2 anos e meio para realmente começar a receber o seu lucro mesmo. Até então ele paga o investimento que ele teve para abrir o seu negócio. Depende do negócio que é aberto, às vezes esse tempo é menos, às vezes é por aí mesmo. Mas a gente deve aguardar com paciência esse fruto. Mas não é só investimento financeiro. A gente faz investimento em pessoas. A gente faz investimento em relacionamento. Você investe na vida de um filho.
desde pequeno. E você tem que aguardar com paciência o fruto aparecer. Você investe, por exemplo, não é só nos estudos dele, mas você investe no caráter dele. Você investe esperando que ele seja um homem de fato, uma mulher de fato. E aí a gente vai percebendo com o tempo aquelas coisas que eles aprenderam vindo e aparecendo. Mas é preciso paciência, né? Há escorregões, assim como a gente também escorrega. A gente investe em relacionamento, o marido investe no casamento, a esposa investe no casamento, e a gente aguarda o precioso fruto disso. A gente investe em amizade, a gente aí investe no trabalho, os investimentos que a gente faz na vida. A gente precisa ter paciência para aguardar esse precioso fruto. Às vezes a gente acha que está demorando demais, né? A gente não tem noção do tempo e precisa de paciência. Você faz investimento em você mesmo. De vez em quando a gente vê relatos ou conhece pessoas que lutam com obesidade, mas com obesidade mórbida, e de repente ela está trabalhando aquilo, e você começa a ver, depois de um ano e pouco, as fotos, e você olha e fala, parece outra pessoa. Mas paciência no investimento da própria saúde, não é? Da própria saúde. Tratamentos que a gente faz, que é a longo prazo, e a gente investe na gente mesmo. Mas também investimento que você faz no seu temperamento, na mudança das coisas que você quer ver em você, que não é assim tão rápido, né? Você mesmo pode estar investindo para ser uma pessoa mais paciente, né? E a gente precisa de paciência para ver o fruto, né? Então veja quantas coisas, esse é o precioso fruto. Assim como o agricultor que pega o terreno, que tem que limpar o terreno, tem que saber o que aquele terreno pode produzir ou não, saber o que é que pode misturar naquela terra para que ela fique melhor do que ela é. Depois de lançar a semente, esperar o tempo, esperar a chuva, né? Lidar com as pragas, lidar com as alterações do clima. Quanta paciência para o agricultor chegar no ponto de colher o precioso fruto, né? Lida com questões que ele conhece e com imprevistos da natureza. Não faz muito tempo que houve aqui uma chuva de granizo, né, em Guareí, que acabou com tudo, com carro, com casa, com... Quem que podia prever isso? Imagine as plantações que tinham ali. Imprevistos, paciência, no crescimento pessoal da gente também. Outro ensino aqui no verso 7, ele diz o seguinte: vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita, o precioso fruto que nós falamos, e como aguarda com paciência também virem as chuvas de outono e da primavera. Então, na outra versão diz as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, elas preparam a terra. As últimas chuvas e as chuvas que acontecem entre as primeiras e as últimas servem para a formação do fruto, para o amadurecimento do fruto, até a colheita do fruto. Então o ensino que eu tiro é para a paciência para aguardar as chuvas que simbolizam as bênçãos de Deus. Chuva de bênçãos teremos, diz o hino, não é? As chuvas simbolizam a bênção de Deus porque é algo que vem do céu. A paciência para guardar essas chuvas, que chuvas? Eu vou plantando as minhas orações, eu vou semeando as minhas sementes diante de Deus, e eu tenho que aguardar as chuvas do começo, no meio e no fim. O começo da minha oração, a caminhada dessa oração e até o dia em que eu vejo a resposta. Entre o começo da oração e a resposta da minha oração, as chuvas que acontecem nesse período, nesse processo, aguardar com paciência, porque nesse tempo em que essas chuvas, que não é só o fruto em si, mas o que acontece nessa caminhada, Deus vai trabalhando no nosso coração, Deus vai nos ensinando, a gente vai aprendendo a orar, a gente vai modificando a nossa oração. De repente, quando você vê a oração final que você está fazendo, não tem nada a ver com a oração do seu começo, não é? Então, aguardar com paciência as chuvas de bênção
né, que o Senhor tem para a gente, das nossas orações, dos nossos clamores, das circunstâncias para serem mudadas, das transformações. Veja, não é fácil, mas a gente precisa de paciência, né? Verso 8 diz o quê? Sejam também pacientes, olha só, com o quê? E fortaleçam os seus corações. Então ele está ensinando aqui que enquanto a gente aguarda com paciência, a gente deve fortalecer o coração. Se a gente não fortalecer o nosso coração, nosso ser interior, ou na Bíblia, coração tem muito mais a ver com mente do que com sentimento. Na língua portuguesa, coração tem a ver mais com emoção, mas na Bíblia, coração tem mais a ver com mente, né? Então veja só, enquanto a gente aguarda, a gente deve fortalecer a nossa mente, nossas emoções. E com o que a gente fortalece? Olha, aquilo que a gente falou sobre aquela leitura que fizemos no começo aqui, semeando o Evangelho dentro da gente, lendo o que Jesus ensinou, que os discípulos ensinaram a partir do que Jesus ensinou, e semeando dentro do coração, lendo para a vida, lendo, confrontando as atitudes, lendo e assimilando aquele valor dentro de você, você vai fortalecendo o seu coração. Você vai fortalecendo o seu coração cultivando uma vida de oração, porque você vai falando, e no ato de falar você se ouve, e no ato de falar você põe para fora aquilo que está dentro de você. É interessante que quando a gente fala em voz alta, a gente fala coisas, muitas vezes coisas que a gente não pensou. Já parou para pensar nesse processo? É por isso que fala assim, fulano não pensa para falar, né? Porque no processo do falar, a gente acaba falando coisas que não pensou, que são retiradas aqui de dentro. E a gente vai, através da vida de oração, fortalecendo o coração. A gente vai fortalecendo o coração, se inspirando com os exemplos na própria palavra de Deus, de homens que exerceram paciência, mas também de exemplos de pessoas que a gente conhece. Talvez você, pensando agora, possa lembrar de alguém que você diga assim, essa pessoa é uma pessoa paciente. Não sei, talvez a mamãe, talvez o vovô, talvez o amigo, talvez você fala, puxa, queria ser um pouco parecido com fulano, que tem essa paciência. E a gente aprende olhando para os exemplos, das coisas que essas pessoas enfrentaram e como que elas lidaram com isso, né? E mais uma coisa que a gente fortalece o nosso coração enquanto aguarda a paciência, é você tirar um tempo para você respirar e para você refletir, né? Quem está mais na cidade, mais em contato com essa correria, sabe quando tem a oportunidade de sentar debaixo de uma árvore e ouvir só o barulho do mato, do passarinho, parar e pensar e refletir um pouco, né? E a gente precisa disso. Não é à toa que o homem foi criado e Deus o pôs num jardim. Não é à toa, né? Lidava com a terra, lidava com o fruto, lidava com a vida. E a gente precisa disso. Então, parar e respirar. Às vezes é preciso você arrumar um lugar, dar uma saída, ficar um pouco sossegado, ouvir um pouco o barulho do mato, pensar um pouco, refletir, olhar para dentro de si. Porque nessa correria, vocês vão de concordar, não dá para fazer isso. Não dá, né? E a gente, como eu já disse outras vezes, está perdendo a importância do silêncio. O silêncio nos incomoda, enquanto que o silêncio faz bem, né? Faz bem para a gente. Outro ensino está aí no verso 9, olha só o que ele diz aqui: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Então ele estava falando aqui nesse contexto daqueles irmãos que estavam sendo afligidos e daí dispararam a falar mal, a reclamar, a murmurar, né? E ele já falou, parem com isso, porque não é o porquê vocês estão sofrendo que vocês têm autoridade para se colocar na posição de juiz. O juiz já está às portas, cuidado, porque vocês podem ser julgados por aquilo que vocês estão julgando. Esse é o contexto.
E o que eu tiro de ensino? Que enquanto a gente aguarda com paciência, a gente deve evitar o que é mal. Porque o mal, além da semente do mal produzir mais mal ainda, o mal produz consequências que vão exigir da gente, que vão nos lançar na impaciência. Quer ver? Como é que a gente vai ser paciente diante de uma fofoca? A gente perde a paciência. Perde ou não perde? Perde, né? Diante de uma avareza que se instalou no coração, a pessoa que está com aquela avareza no coração, ela não tem paz, ela está o tempo inteiro preocupada com aquilo. Seja com a imoralidade, com uma desavença, com amargura, né, com um negócio ilícito, fez e agora fica com medo de ser descoberto, né, fica nervoso, qualquer outras coisas, com calúnia, com mentira, com ira, né? Todas essas coisas corroem a gente por dentro. Então, enquanto a gente aguarda, a gente deve evitar o mal, não só por causa da paciência, deve evitar o mal porque nós somos pessoas do bem, somos da luz, diz Paulo, mas o mal produz isso também na nossa vida, né? Outro ensino no verso 10 diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É aquilo que eu falei, enquanto a gente aguarda com paciência, a gente deve olhar na palavra e nas pessoas que a gente conhece os exemplos de pessoas pacientes. Quanto à palavra, você olhando para a vida dele, seja de Abraão, de Moisés, de Davi, seja de quem for, no Novo Testamento, Paulo, Pedro, seja quem for, ninguém teve vida fácil. Ninguém teve vida fácil, né? Todos eles tiveram muitos obstáculos. Todos eles tiveram muitos obstáculos. Todos eles tiveram que lidar com o tempo, assim como nós temos que lidar com o tempo. A paciência nossa, a nossa impaciência está ligada ao tempo, porque a gente quer para ontem, né? Os homens da palavra de Deus tiveram que esperar anos, uma promessa, por exemplo, de um filho. Abraão aguardou 25 anos. 25 anos não é 25 dias, 25 anos, né? Então a gente deve estar, enquanto aguarda, olhando para os exemplos. Aqui, como a gente tem a palavra, aproveitar isso. No verso 11, o último ensino que eu quero deixar: como vocês sabem, nós consideramos bem-aventurados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Daí ele diz: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. A paciência é uma virtude que nos abençoa. Sim ou não? Está vendo um pouquinho aqui. Mas além dela, a gente conta com a graça de Deus, ou seja, com a compaixão e com a misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura e Deus conhece que a gente não tem paciência mesmo. Deus sabe disso. Por isso Ele dá todos esses meios para a gente poder ganhar um pouco de paciência. E além da paciência que a gente pode desenvolver e deve desenvolver, a gente conta com a compaixão e a graça dele. O Senhor muitas vezes abrevia o tempo. As coisas vêm antes do que a gente imaginava. Às vezes não, mas muitas vezes o Senhor abrevia o tempo de algumas coisas. Olhe para a sua vida, para você pensar em alguma coisa que aconteceu. Então a gente deve orar para Deus e pedir que Deus nos ajude na nossa tarefa de desenvolver paciência. Eu não gosto muito dessa oração: Senhor, dá-nos paciência, porque aí eu jogo a responsabilidade para Ele. Não tive porque o Senhor não deu. Não, Ele me ajude na minha tarefa de desenvolver a paciência. Eu preciso da ajuda dele. A responsabilidade é minha. E o Senhor nos ajuda com o quê? Com a compaixão dele e com a misericórdia dele, como está escrito aqui. Você viu a paciência de Jó. O
Quem lê o livro de Jó, e nós estudamos o livro de Jó nas quartas-feiras aqui, 3 anos seguido, versículo, texto por texto, do começo ao fim. Então a gente sabe bem essa história de Jó, que a paciência dele não foi fácil, sofreu um bocado, mas disse: olha, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e fez aquilo que nem ele esperava que podia receber, né? Então, a gente confiar nesse cuidado, nesse amor, nessa intervenção de Deus. Na nossa caminhada, aí do dia a dia, na sua caminhada, saiba de uma coisa: nós não vamos, você não vai compreender todos os eventos que acontecem na sua vida. Nós não vamos compreender todos os eventos. A gente vai perguntar por quê, a gente não vai conseguir, muitas vezes, a resposta que a gente está procurando, né? Mas a gente deve ser perseverante. A fé é justamente nisso. Não sei porquê, não entendo porquê, não sei como, mas Senhor, eu sei que o Senhor cuida de mim, né? Então está acima da circunstância. A gente não vai compreender. Você vai sofrer pressão aqui, você vai ter perda aqui, você vai passar por dificuldade, você vai ter muito trabalho, como de um agricultor. Muito trabalho com você mesmo, muito trabalho para fazer modificações dentro de você, muito trabalho para você desenvolver paciência. Você vai ter. A Bíblia não está enganando ninguém. Diz: olha, o trabalho é como o trabalho de um agricultor. Mas se você se lançar a esse trabalho, tem fruto. É que às vezes a gente não tem paciência para trabalhar. Mas se tiver paciência, vai ter fruto, né? E a paciência nos dá clareza para decidir. E decisão é uma coisa que você faz todos os dias, sem perceber. Toca o despertador, você já está decidindo. Você já decide se você fica mais 1 minutinho, 2, você já levanta. O que você vai fazer primeiro? Vai fazer o café? Vai lá primeiro lavar o rosto? O que você vai fazer primeiro? Ou então não vai fazer isso, você vai ter que sair urgente. Ou então você escolhe ficar 10 minutos a mais, mas também você daí não faz mais nada e sai correndo. Sei lá, decisão. E aí vai o dia inteiro decidindo. A paciência nos dá clareza para as nossas decisões. A impaciência, você sabe. Você já decidiu coisas movido pela impaciência? A gente sabe o resultado, né? Eu queria só que a gente orasse pelo seguinte: o que na sua vida está tirando a sua paciência? O que na sua vida está exigindo paciência? Nós temos 2 frentes de oração aqui: orar pela causa e orar por você mesmo. Orar pelo assunto que está tirando a sua paciência, mas orar por você mesmo, que precisa ser perseverante. Baixa a sua cabeça, vamos fazer essa oração. Pai querido, eu louvo o Senhor pela Tua palavra. E é uma virtude, a paciência, que nos desafia toda a nossa estrutura. E quando, Senhor, a gente consegue avançar nesse caminho, toda a estrutura é beneficiada. Obrigado porque o Senhor na Tua palavra nos dá condições de poder se lançar esse trabalho como um agricultor, de desenvolver este suportar, esta perseverança, esta paciência, Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai, as causas, os motivos, as situações que têm exigido de nós paciência. Pedimos, Senhor, muitas vezes estamos vivendo um momento em que a gente não está suportando, um momento que está pesado demais para a gente. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos o Teu socorro e a Tua intervenção.
ao mesmo tempo que pedimos pelo nosso coração, pela nossa mente, pelo nosso ser interior, pelo fruto do Espírito, gerando mansidão, paciência em nós e domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para fazer a lição de casa. Nós precisamos da Tua ajuda para fazer o que é a nossa parte. Nós clamamos ao Senhor a Tua ajuda. Ajuda nos dando motivação para isso, nos dando força para isso, vontade para isso, para que a gente possa se levantar e possa se lançar ao trabalho que produz um fruto precioso. Eu oro em favor da minha vida e da vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos ouvem e ouvirá essa mensagem, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua compaixão e a Tua misericórdia nos ajude no desenvolvimento da paciência na nossa caminhada nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.